Você provavelmente já deve ter visto algum vídeo, seja no TikTok, seja no Instagram, tanto faz, mas algum vídeo falando solidão ou solitude. Seja aqueles vídeos das pessoas sentadas numa cafeteria e em cima escrito solidão e solitude, sabe? Justamente aqueles vídeos. Mas o que as pessoas não sabem, ou pelo menos não querem saber, é que existe um gap muito grande entre solidão e solitude. Quando a gente fala de solidão, a gente tá falando sobre aquele sentimento de se sentir muito sozinho, aquele vazio que parece que a gente precisa preencher por alguma coisa e nada nunca funciona. É aquilo da gente se sentir sozinho o tempo todo e de sempre estar buscando algo pra tirar aquela solidão de dentro da gente. Já a solitude é muito diferente. A solitude é você estar bem consigo mesmo enquanto você está sozinho. Só que existe um problema muito grande nessa confusão de solidão e solitude. É que as pessoas acabam achando que a solidão é uma solitude. E a gente precisa desmistificar isso. Mas antes de mais nada, oi, eu sou a Yasmin, sou comunicadora e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Atualmente a gente tá vivendo num mundo tão barulhento que a única solução que nós temos é sair desse barulho. O problema é que o barulho a gente não consegue se desligar dele, nem mesmo se a gente estiver no nosso quarto. Até porque a gente tem as redes sociais, a gente tem a TV, a gente tem mais um monte de coisa que podem sim nos atrair novamente para esse barulho. E é aí que entra a solitude. A solitude é você se sentir bem consigo mesmo, mesmo estando no estado de silêncio interno. A solitude é o estado de silêncio interno. É quando você simplesmente ignora tudo que tá lá fora e foca apenas em você mesmo. Sozinha, sem mais ninguém, apenas você e você. E esse estado de solitude é uma das coisas mais importantes que o ser humano precisa desenvolver para poder se desenvolver na vida. Porque é nesse estado de solitude em que o ser humano ele vai poder buscar desenvolver certas coisas. É nesse estado em que ele vai buscar se compreender melhor, ter um autoconhecimento melhor. É nesse estado que ele vai buscar se aproximar melhor de Deus. É sempre neste estado, no estado completo de solitude. Eu estou de férias da faculdade e todas as férias, desde que eu me lembre por gente, eu sempre tiro pra mim um estado de solitude. Quando eu era criança, não tanto quanto eu tiro agora que eu sou adulta. Mas, mesmo assim, isso não sai da minha rotina de férias. Todas as férias, no primeiro dia de férias, eu sento e eu organizo tudo que eu pretendo fazer. Tanto que eu sou de um grupinho de amigos, e eu saí desse grupinho assim que eu entrei de férias. E hoje mesmo a minha amiga até me mandou mensagem falando tipo, você tá bem, você se isolou de todo mundo. E daí eu falei pra ela, olha, eu não me isolei, eu tô aqui, entendeu? Se quiser, eu estou aqui. Só que eu saí do grupo porque era muita mensagem, porque me distraía muito fácil do que eu precisava, porque tudo que eles falavam lá, naquele momento não era relevante pra mim. Então eu acabei optando por sair. Eu até tentei, em primeira instância, simplesmente sair daquele WhatsApp, utilizar meu segundo WhatsApp, mas não deu certo, porque coisas minhas pessoais estão naquele WhatsApp. Então eu acabei optando realmente por sair. E foi nesse momento que eu entrei no meu estado de solitude, que é o meu estado de simplesmente, eu vou me desligar do mundo, mas se precisarem eu tô aqui. Eu vou me desligar do mundo pra me desenvolver de forma certeira. É basicamente o modo caverna que todo mundo fala por aí, suma por 6 meses e volte irreconhecível. Isso é um modo de solitude. E quando a gente aprende a ficar sozinho, a gente para de tentar buscar a aprovação do outro o tempo todo. A gente para de querer agradar o outro o tempo todo. E a gente foca mais em buscar aprovação por nós mesmos e focar no que nós mesmos queremos. Isso que é o mais interessante. Então, a solitude em si, ele não é aquele vazio que a solidão traz. Ele é o preenchimento completo interno nosso. É onde a gente foca em nós mesmos e buscamos o que a gente precisa buscar de nós mesmos, buscar os nossos objetivos. Eu tô desde as minhas férias passadas organizando todos esses roteiros que eu vou passar aqui pra vocês. Desde as minhas férias passadas, buscando temas, reorganizando tudo que eu ia fazer, porque o meu momento de solitude das minhas férias de dezembro foram que me trouxeram a estar gravando isso agora. Foi esse momento de solitude
foi o momento que eu busquei para desenvolver algo em mim. Então, a solitude, ela é muito diferente da solidão. Porque quando a gente tá falando da solidão, a gente tá falando da gente se sentir vazio, da gente não saber buscar as coisas para nós mesmos. Mas quando a gente tá falando de solitude, a gente tá falando de buscar desenvolver-nos, buscar saber mais sobre nós mesmos. Então, é nesse momento que a gente precisa aprender a diferenciar a solitude da solidão. Porque quando a gente começa a nos deixar levar pela conclusão de que a solidão é a solitude, você acaba se enfiando no fundo do poço sem igual. Então você precisa começar a aprender que a solitude é você começar a buscar novas coisas e buscar se desenvolver, enquanto a solidão é simplesmente você se tacar num vazio inimaginável a qual você não tem ideia de onde você está se enfiando. Então por que você não faz isso? Pega um papel, pega uma caneta e coloca tudo que você quer desenvolver no seu momento de solidão. Mas antes de fazer isso, você tem essa disponibilidade de ter esse momento de solidão? Eu tô utilizando as minhas férias para isso. Eu tô focando na minha empresa, eu tô focando nas minhas coisas. E eu tive esse momento de solidão e eu tive essa disponibilidade. A questão aqui agora é, você tem essa disponibilidade? Se você tem essa disponibilidade, então por que você está simplesmente se apoiando na solidão e não na solitude? Então pega um papel e uma caneta, independente se tem disponibilidade agora ou não, e separa todos os horários e tudo que você quer desenvolver no seu momento de solitude. Tudo, não importa. Compra um planner, faz o teu ano pessoal, não importa. Coloca dentro desse planner, coloca dentro desse caderno, qualquer coisa. Coloca dentro dele tudo que você quer desenvolver e as metas e os prazos para isso. Tudo. Você quer estudar? Você quer começar um trabalho novo? Você quer fazer sei lá o quê? Então faz. Não tem nada te impedindo. Entra nesse teu momento de solitude. Ai, mas fulaninho vai me chamar. Ai, mas eu tenho que fazer sei lá o quê. Ah, mas o que é mais importante? Eles ou você? Ah, mas vai que o pessoal do trabalho me manda mensagem. Tá. Faz sentido, mas tu tá em férias, entendeu? É isso que você precisa entender. Primeiro, colocar limites e depois entrar em processo de solitude. Porque é o processo de solitude que vai te auxiliar nesse teu desenvolvimento pessoal, de forma que você nunca viu igual. É esse momento de solitude que vai te fazer alcançar as metas que você não conseguiu alcançar quando virou o ano. É esse processo de solitude que vai te fazer chegar no patamar que você nunca imaginou que chegaria. É esse processo de solitude que vai te fazer pensar o que você quer no futuro e agir como quem você quer ser. Então não vem achando que se você continuar, tô de férias, vou continuar fazendo, sei lá, passar a minha vida inteira assistindo série, minha vida inteira vendo TikTok, sem me desenvolver, porque vai cair do céu. Não vai cair do céu. E é para isso que serve o momento de solitude. É para você começar a entender que as coisas não vão cair do céu. As coisas elas vão aparecer se você buscar se desenvolver. É assim que o mundo funciona. Aí que entra a questão. As pessoas elas confundem muito mesmo a solidão com a solitude. A solidão é você se isolar, é você simplesmente pode ser não querer papo com ninguém, achar que ninguém quer papo com você, é você se sentir sozinho, é você se sentir vazio. A questão é, se você tá no momento, se você se identificou que você tá no momento de solidão, então por que você não busca entender o porquê que você tá nesse momento de solidão? Eu sei que vai parecer muito papo de coach, mas é só você pensar que literalmente tudo que você faz tá no teu mindset. É literalmente isso. Tudo que a gente faz, tudo que a gente pensa, tudo que a gente imagina, tudo está no nossa mente. Se a gente fica falando eternamente pra gente, eu nunca vou conseguir, eu sou tão sozinha, eu sou isso, eu sou aquilo, você vai ser. Você tá se auto-falando isso pra sua cabeça. Você tá se auto-sabotando de uma forma absurda. E é assim que começa a solidão. Então, se você quer sair da solidão, então comece a entrar num processo de solitude. Então, apenas busca entender o que você realmente quer pra tua vida. E você entendendo isso, meus parabéns, você vai chegar num patamar absurdo de absurdo. Então, eu dou todo o apoio pra aquelas youtubers, pra Manu City, eu nem sei quem é que fala essas coisas,
Mas eu dou todo apoio para aquelas youtubers e youtubers que falam que você sumir em 2 meses, em 6 meses, em 3 meses, em 2 semanas, não importa, você vai mudar. Porque é assim que funciona. E você vai mudar realmente. Entra no teu processo de solitude e muda, porque é assim que o mundo funciona. Mas é isso, muito obrigada para você que assistiu até aqui. Um beijão e até a próxima!